Bom, pessoal, como eu comentei na aula sobre monografia e chaves, o objetivo aqui é mostrar para vocês fazer uma revisão da morfologia dessas plantas, o que é importante observar daqui para frente, tá? Minha carinha vai aparecer, vai ser dependendo do slide, tá? Então a ideia é fazer uma revisão geral. Vamos lá? Ah, importante, aquelas apostilas que a Roberta ou o Sidney usaram com vocês estão importantes também, mas os livros estão um pouquinho mais atualizados que eu vou mostrar, tá? Então, tentem eventualmente usar algum dos livros, usar glossários bem atualizados e, na dúvida, me perguntem. O que que a gente pode usar de informação morfológica, né? Parte da aula foi elaborada com base aqui no Sistemática Vegetal do Jude, tá? Tem um capítulo ali só de morfologia, se não me engano, capítulo 4. Não é só disso, mas ele fala dessas coisas, tá? Esse livro também é muito bom, tá? Tanto a primeira, a segunda, eu acho que ainda não saiu a terceira edição, que é do Eduardo Gonçalves e do Lourenço, tá? Tive aula com o Eduardo Gonçalves, inclusive. E esses aqui são clássicos, o Botânica Organografia. Tá? Esse aqui eu acho que tem na internet, esse daqui. Então, assim, são livros que vão trazer um glossário parcialmente ilustrado. Esse aqui com ilustrações, né, em nanquim. Esse aqui com as fotos é, perfeitas, né, que a editora Plantarum costuma fazer. Tá? Então, esses livros são muito bons para isso. Se não, o Google responde boa parte das coisas, tá? Mas esses livros ajudam. Tem o dicionário do Fontcare também, que é um dicionário em francês, aliás, em espanhol, escrito por um cara durante a Guerra Civil Espanhola. Ele ficou preso e na prisão ele escreveu o dicionário de botânica, tá? Então procurem o dicionário de botânica de Fontcare, Q-U-E-R, né? É, que traz uma terminologia bem detalhada, tá? Então esse também é um dicionário muito útil e hoje em dia tem na internet. Bom, aqui a revisão, como eu falei, então, é o capítulo 4, né? Não errei. O que que o Jude fala, né? Caracteres morfológicos são atributos da forma ou aparência externa. Então, a gente não vai usar cheiro para chave, né? A gente não vai usar característicos anatômicos no primeiro momento, só chaves muito detalhadas precisam disso. A gente vai olhar a forma e aparência externa, tá? No geral, fornece a maior parte da informação usada na identificação prática de plantas, tá? Sendo vários desses os caracteres, né, usados na construção de hipóteses de relacionamento filogenético. Tais caracteres têm sido rotineiramente utilizados há mais tempo do que caracteres anatômicos ou moleculares. Eu não posso botar na chave uma sequência que a planta tem a sequência A, T, C, G lá no GNX, né? Não vai dar certo, né? E representa a única fonte de evidência taxonômica dos primórdios da sistemática vegetal. Gente, barcode é ótimo, funciona, mas eu tenho que extrair o DNA, buscar o DNA, pagar para fazer tudo isso. Tá? Então, ele serve para algumas funções, para garantir identificação de alta qualidade para plantas medicinais, algo nesse tipo. No geral, a gente usa descrições usando morfologia geral mesmo, né? Vai tentar identificar a planta usando morfologia. Caracteres morfológicos de fácil observação são de grande utilidade em chaves e descrições. Aqueles usados em reconstruções filogenéticas, no entanto, nem sempre são de fácil visualização. A gente usa, às vezes, tenta pendurar numa árvore filogenética caracteres morfológicos para tentar entender se eles evoluíram de forma independente ou não. Eu vou dar um exemplo bem hipotético, tá? Assim, vou inventar aqui. Eu estou estudando a família, sei lá, Moraceae, né, dos ficus devendos, e eu vou pendurar na árvore, né? Eu estou numa filogenia, várias relações, eu vou pedir para carregar na árvore o tipo de fruto. Aqui eu tenho um sicônio, aqui tem um sicônio, aqui eu tenho um fruto seco, aqui eu tenho um outro fruto carnoso. Tá? Então, eu vou ver se, por exemplo, sicônio surge uma única vez ou surge mais vezes. Essa é a ideia, tá bom? Caracteres de ambos os tipos são encontrados em todo o corpo vegetal, tanto nas suas partes vegetativas quanto reprodutivas. Tá? Então, é muito bom usar caracteres reprodutivos, é muito bom usar caracteres vegetativos. Só um ou só outro é difícil. A gente vai trabalhar bastante com chave de caracteres vegetativos, porque é importante, como biólogos, vocês irem a campo fazer um levantamento de uma PCH, uma usina, enfim, qualquer coisa que tenha impacto ambiental. E precisa do levantamento da flora, vocês não vão encontrar flor nas plantas sempre. Então é importante conseguir usar caracteres vegetativos. Mas sem a flor, muitas espécies é praticamente impossível a gente chegar ao nível de certeza. Tá? Muitas é só a flor que separa de fato. Bom, uma das primeiras coisas que a gente coloca numa descrição, mas a gente não deve usar em chave é a forma de vida. Tá? Por quê? Porque tem várias alternativas. Eu vou mostrar para vocês. No próximo slide eu tenho que tirar a minha carinha. Mas assim, vocês devem lembrar das formas de vida do Ranquier, que vocês viram em Botânica Estrutural 1. Aí tem Phanerófitos, Caméfitos, Hemicriptófitos, Geófitos, Terófitos, enfim, né? Uma infinidade deles. E o Ranquier, né, o russo, ele propôs essas formas de vida baseado onde a gema está, né? Se ela está aqui protegida aqui ou ela está exposta, tá? Assim,
não se usa forma de vida em chave, por favor. É bom conhecer, mas a gente no máximo vai colocar na descrição. Será uma árvore, um arbusto, um epífito, um parasita, alguma coisa nesse sentido. Para a pessoa ter uma visualização geral da forma de vida dessa espécie, mas nada além disso. Por que que a gente não usa? Porque tem várias alternativas. Por exemplo, aqui tem a proposta do Desarrollo de 1951, né? Ele propôs uma classificação em tipos baseados na combinação de caracteres. Tá? Em inglês de propósito mesmo. É, ele olha aqui, forma de vida, árvores, arbustos, ervas, briófitas, epífitas, lianas, né? Tipo, brióide, briófitas são coisas diferentes. O tamanho, a função, decíduo, semidecíduo. Então, ele faz uma combinação de várias formas de vida. Então, muito mais detalhado do que só aquilo que a gente está acostumado a ver. Então, no geral, vocês conhecem árvores, arbustos, ervas, epífitos, lianas, trepadeiras, alguma coisa nesse sentido. Isso a gente informa na descrição, mas não usem em chave, por favor. Não é funcional. Por que que não é funcional, André? Por quê? Olha essa planta. Não sei se vocês conhecem. Isso é Clusia criuva, chamada mangue de formiga. Cresce aqui na região. Ela pode ser epífita e terrícola. Então, assim, forma de vida é muito ampla. Tem espécies que vão se comportar de forma muito distinta. Então, assim, a Clusia, ela cresce aqui em cima como uma epífita na nossa região, né? Mas eu também encontro ela crescendo no solo como terrícola e é um arbusto ainda, né? Assim, é um negócio muito estranho. Não usa, tá? Essa é a dica. Por exemplo, se a planta for inicialmente epífita, que é o caso da Coçapó microcarpa, depois ela vira uma trepadeira, que é a mata-pau, né? E depois ela vira uma árvore substituindo a árvore que ela se hospedou. É uma coisa louca. Como é que eu vou botar isso numa chave? Não dá, né? Então, assim, evitem, tá? Então, elas têm uma amplitude às vezes muito grande. Claro, isso não são todas assim, é raridade, mas a gente não usa isso em chave, a gente usa isso em descrição, né? Aí sim a gente descreve essas características, tá? Então, forma de vida, esse é mais tranquilo, né? Olha, a aparência é muito variável, como eu falei, né? Esses tecidos lenhosos estão presentes nas árvores, em arbustos e ausentes em ervas. Como saber se é um arbusto ou erva? Uma vez me perguntaram isso, né? Numa disciplina de campo na pós-graduação. Gente, e aí o colega respondeu, né? Arbusto é aquele quando você quebra e faz claque, porque tinha lenho. É uma alternativa, né? Assim, é porque o caule ele era mais lenhoso, ele não era tão herbáceo. Então, essa é uma alternativa, assim, de vocês separarem isso, tá? Assim, bem grosseiramente falando, tá? Porque a árvore produz um tronco principal, por exemplo. A árvore é fácil, né? Arbusto geralmente não, tá? Não tem um tronco principal, se tem, mas tem vários troncos laterais, tá? Uma coisa mais esgalhada, tá? Trepadeiras podem ser lenhosas, que é o caso das lianas, ou herbáceas, que são as volúveis. Então eu tenho trepadeiras lenhosas ou trepadeiras volúveis, ok? Ou lianas e trepadeiras volúveis, o termo que quiserem usar, tá? E subarbustivas são intermediários, né, entre herbáceas e lenhosas. Essa é a mais sacanagem, né? Ervas e arbustos que crescem sobre outras plantas, a qual é usada como suporte, são chamados de epífitos. Tá? E eu posso ter epífitos lenhosos? Tem vários epífitos que são lenhosos ou que têm estruturas parecidas, né? É, algumas fúcsias às vezes são epífitas, às vezes são arbustos, né? Os brincos de princesa, então assim, varia bastante, tá? Então, a aparência geral tem uma amplitude às vezes muito grande. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, esse é o meu recado. Raiz. Gente, a gente não vai usar raiz como caractere descritivo com raríssimas ocasiões, tá? Então, assim, algumas plantas como as aráceas, né, família dos antúrios, têm raiz dimórfica. Uma raiz que tem a função de absorção de água e minerais e outra que promove a sustentação. Mas isso é raro e nem, assim, eu não me recordo de nenhuma descrição o formato da raiz ser importante para estes grupos que a gente está estudando agora, tá? Pelo menos não no nível que a gente está estudando, tá? Porque a maioria das raízes cresce para baixo, né? Algumas crescem para cima, que são os pneumatóforos, né? Que vocês já viram. Mas, no geral, a raiz, a gente nem coleta muito junto. Né? A gente vai coletar raiz em herbáceas. Ninguém vai arrancar a raiz de uma árvore para botar no mexicata, por exemplo. Então, forma de vida é fácil de definir. Raiz a gente costuma não olhar. Com exceção quando é tuberosa, tem alguma dessas características mais específicas, tá? Ó, aqui, ó, tem tipos, né? Raízes fibrosas, ramificadas, tuberiformes, é, aqui outra tuberosa de novo, fasciculada, enfim, uma infinidade de formatos, tá? Eu não sei porque que minha carinha ficou no meio. Então, assim, raízes adventícias, né? Originam-se de partes da planta que não da raiz embrionária. Lembrem da aula de sistemática de angiospermas, o que caracteriza mono? Então, é porque a raiz aborta, né? Lá no eixo hipocórtico radicular e ela vem do caule. Tá? Nem, não é exclusivo de mono, né? Porque eu posso pegar e produzir raízes dessa forma, com plantas que crescem por galho, por exemplo, né? Raízes aéreas, né? Crescem acima do solo, da água, né?
fibrosas com todas as partes do sistema radicular de forma e espessuras similares, né? Geralmente bem ramificadas. Austoriais são as raízes de plantas geralmente parasitas, tá? Que vão drenar nutrientes de alguma outra planta. As ervas de passarinho costumam ter isso, né? Pivotante, que é aquela raiz principal, profunda, né? Engrossada, bem para baixo, né? Que fixa geralmente as árvores. E suculentas, né? Espessas, sim. Enfim, tipos de raízes podem esquecer nessa disciplina, tá? Isso não vai aparecer em nenhum momento, exceto talvez alguma coisa como autorial ou aérea, assim, mas nada além disso. Caule, sim. Caule já é um pouco mais importante taxonomicamente falando, tá? É muito associado à forma de vida, árvore, arbusto, a gente vai olhar o caule, né, como ele está estruturado, tá? Os apêndices caulinários são importantes, espinho, acúlio, todas essas coisas que podem advir ali, né, gavinha, enfim, né? Acúlio vem da folha, mas enfim, vai estar ali no caule, né? Então o caule o que que é? Ele é o eixo da planta, é constituído por nós, e entre nós, nem sempre a gente vai identificar como um equisetum da vida, né? Ou como dessa ilustração, mas ele está aqui presente, né? Nos nós é onde tem gemas onde as folhas se desenvolvem, né? E ele é útil às vezes para identificar algumas características sistemáticas, piloso, glabro, escamoso, não escamoso, o formato dele às vezes é importante, tá? Bom, uma dúvida que sempre surge na disciplina é: eu estou vendo uma gema ou estou vendo uma estípula? Essa é uma pergunta bem interessante, tá? Às vezes é difícil de saber, tá? O que são gemas? Gemas são caules curtos embrionários. Basicamente, não tem um meristema. Ali pode ser um novo ramo, uma nova folha, uma flor, alguma coisa. Só que às vezes se parece com um estípulo, tá? Então, eu reconheço que é difícil mesmo, tá? Às vezes elas podem ter indumento, não ter indumento, enfim. E pode ter ainda uma estípula do lado. Nesse caso aqui, ó, que eu tenho um caule principal, né? Um ramo brotando e aqui está uma gema. Tá? Isso aqui é uma gema. Quebrou alguma coisa aqui, ó, brota de novo. Ou mesmo não quebrou, né? Perdeu a dominância apical, ela vai brotar. Tá? É, Estão localizadas nos nós das axilas das folhas, então prestem atenção nisso, né? Ou na porção terminal do caule, porque ela pode ser apical, como no caso dessa magnoliaceae. Tá? Uma das características é ter uma gema protegida por uma estípula, inclusive. Tá? Elas são particularmente úteis para identificar ramos finos e delicados em dormência. Bom, e o que seria? A gente pode ter gemas em vários locais com várias funções, tá? Eu posso ter gemas terminais, só no ápice, axilares, né? Ou ainda adventícias, nas raízes, tá? Isso é um pouquinho mais raro, mas acontece. O eucalipto, por exemplo, tem umas espécies que têm gemas nas raízes. Então, quando pega fogo, aquelas florestas de eucalipto nativas, né, ele brota novamente dessas gemas, tá? Isso acontece. Eu posso ter gemas acessórias, tá? Pseudoterminais, dormentes. Tá? Essas acessórias são gemas que ficam ali associadas a outras estruturas. Eu posso ser escamosa, pode ser pilosa, pode ser nua, glabra, né? Eu posso ter ainda gemas vegetativas, gemas reprodutivas, que vão dar origem a flores, né? Ou ainda uma mistura. Tá? Então, gemas têm várias funções, mas é um meristema ali guardadinho, pronto para se desenvolver em alguma estrutura. E estípulas, gente. Estípula já não. Estípula é uma folha. Uma folha em miniatura. Ó. Eu estou vendo aqui nessa fabácea. Toda fabácea tem estípula. Acontece que às vezes é caduca. Ela cai e a gente não vê, né? Ela só quando está jovem. Essa rubiácea, toda rubiácea tem estípula. Inclusive é uma característica que a gente vai ver para identificar. Tá? Rosácea aqui com uma estípula. Tá? Então vamos lá. O que o Jude fala? Né? Estípulas são apêndices, geralmente em números de dois. Tá? Aqui, ó, duas. Aqui a outra está atrás, tá? Aqui já não é dupla, localizados ao lado ou sobre a base do pecíolo. Tá? Então isso também é interessante. A gema ela poderia ter em outros locais aqui, né? Mas uma gema não teria um formato de uma folha. Isso também é importante. Tá? Pelo menos das que eu reconheço, né? É, Quanto à aparência, elas podem ser foliáceas, escamiformes, espinescentes, glandulares, enfim, uma infinidade de formatos. Vocês já podem ver aqui um pouco, né? Elas desempenham diversas funções na planta, mas geralmente auxiliam na proteção da folha jovem. Geralmente elas protegem a folha quando ela está desenvolvendo e acaba permanecendo, tá? E ela nem sempre é homóloga, ou seja, a estípula não é uma coisa que surgiu e ficou. Ela foi surgindo várias vezes ao longo do processo evolutivo, por isso que ela também tem vários formatos, várias funções, tá? Então a estípula seria uma folha em miniatura. O problema, como eu disse, é que ela às vezes é caduca, tá? Então vai estar lá na passo da chave. Tem estípula ou não tem? Você olha, não está vendo. Mas será que tem ou caiu? Uma sugestão é olhar um broto jovem, se vocês estiverem disponíveis. Aí vocês vão ver a gema, a estípula, perdão.
ou olhar a cicatriz, porque ela vai deixar a marca de onde ela caiu. Tá? Então, às vezes tem uma cicatriz onde estava essa estípula aqui, ó. Ela deixa uma marca onde ela estava fixada e se desenvolveu. Tá? Tem que ter um olhar treinado para isso, mas dá para fazer. Um dos principais itens que ajuda na identificação, na verdade, é a folha. Por isso que eu vou focar um pouco mais em folha e na flor. Né? Esses itens eram mais revisão geral. Importante, filotaxia. Alterna, oposta e verticilada. Não é só isso, tá? Já vou adiantar para vocês. Então, alterna. Uma folha por nó. Oposta, duas por nó. Verticilada, três ou mais por nó. Verticilado é mais raro. Geralmente eu tenho folhas alternas e folhas opostas. Esse é o mais comum. Mas nem tudo é só alterno, tudo é só oposto. Vou focar um pouquinho mais nestas. Então, há mais do que alterna e oposta, como eu disse. Tá? Primeiro, como saber no olhar? Se eu estou olhando para essa planta e eu quero saber se alterna dística ou alterna espiralada. Tá? Dística é como se fosse um leque. Então, essa primeira foto já vai mostrar. Ela não nasce alterna dística, no geral. Porque quando eu pegar essa planta e colocar ela sobre uma bancada e estiver viva, as folhas vão ficar todas de ladinho, como se fosse um leque. Tá? Todas para o lado, assim, alternas ou até mesmo opostas, mas sobre a bancada. Agora, se eu ponho essa laurácea aqui, ó, todas as plantas têm no campus, tá? Eu fui procurando imagens para isso. Vejam que essa folha já está indo para cima, tá? Isso indica que ela é alterna espiralada, então ela vai passando em espiral, né? Ou para baixo. E não alterna dística, tá? Então isso é importante, alterna dística ou espiralada. A oposta, ela pode ser cruzada ou não, tá? Então eu posso ter oposta sempre assim, se eu for olhar, né, num eixo, ou ela pode ser oposta de vários formatos, tá? Mas o mais importante é no alterna é alterna dística ou espiralada. Isso é uma característica importante que vocês precisam observar. Tá no mexicata, tá seco, olha se tem alguma folha, pode ter quebrado, inclusive, e olhem como está a disposição isso no eixo, né? Se está indo numa espiral, tá? Ou se isso está sempre oposto. Né? Oposto não é a palavra correta, né? Se isso está sempre no mesmo plano, tá? Acho que isso ficou mais claro agora. O que é um pulvino? O pulvino vai aparecer ali em algumas famílias, Fabácea é bem comum, tá? Então tem que estar uma Fabácea ali representada. São porções engrossadas da base do pecíolo geral, tá? Então tá, o tronco está aqui, né? Aqui está sendo um ramo, aqui ele tem uma base mais engrossada, tá? Para que ele serve? Geralmente para movimento. Vocês conhecem dorme-dorme, né? Aquela mimosa que a gente toca e ela fecha as folhas. O pulvino que tem essa função. Tá? O que acontece? O pulvino ele vai ter a função, né? Bem grosseiramente falando, a água lá recolhida, tá? E por isso que as folhas se fecham. E depois bomba essa água de novo, gasta bastante energia para isso, para elas se abrirem. Tá? Então, assim, a gente vai encontrar na base da folha, geralmente um fabáceo, no ápice do pecíolo, como algumas espécies de marantácea, tá? No meio do pecíolo, como algumas espécies de araça. Tá? E lembrem de Danaé, quem fez sistemática 1 comigo, a gente viu lá no gênero Danaé, né, tinha os pulvinos ao longo do pecíolo. Tá? Mas o mais comum que a gente vai ver é na base do pecíolo de fato. Então é a função movimento. Ok? E folha simples ou composta. Gente, tem gente que ainda erra isso. Isso não pode mais errar se a folha é simples ou composta. Tá? Então, uma folha com uma lâmina única é folha simples. Tem folha de lâmina única que é composta? Tem. Já vou falar sobre ela, que é uma lâmina composta unifoliolada, mas isso isso é exceção, não a regra. Tá? Então, uma folha com duas ou mais lâminas ou folíolos é chamada de composta. Certo? A distinção entre folha simples e composta pode ser feita pela localização da gema axilar. Olhem a gema. Localizem de onde saiu este broto, e aí vocês não vão ter mais dúvida, pois esta ocorre no ponto de inserção do pecíolo e nunca no peciólogo. Tá? Então, aqui, ó, numa folha composta, inclusive paripinada, né? Que termina aqui num par, né? A gema está aqui, ó. Se vocês olharem aqui em cima, vocês não vão ver gema. Não tem gema se olhar aqui em cima. Mesma coisa que hoje. Parou de crescer. Tem só essas folhas emparipinadas. Isso é composta. Aqui uma composta palmada, uma composta trifoliolada, uma composta unifoliolada, porque a gema está aqui embaixo. Aqui é a junção, só que ela perde essas outras folhas no desenvolvimento. Tá? Isso aqui tem um outro IP que é assim. Tá? Nunca nos folíolos e nos peciólulos. Tá? Então a gema sempre vai estar aqui embaixo, porque ela produz a folha. Isso é a folha. Ok? Então prestem atenção nessa característica. Olhou, tenho dúvida, procura a gema. Tá? Olha a planta como um todo, para saber se é simples ou composto. Vocês não podem errar isso. E o pessoal costuma errar. Paripinada, aqui, ó. No caso aqui ingá, né? Uma fabácea, ó. Paripinada, tá? A gema está aqui embaixo.
ele para. Se você olhar, todas as folhas vão ter basicamente o mesmo número de folíolos. 2, 4, 6, 8. Talvez 10 aqui, porque aqui tinha um, acho que caiu nessa foto. Tá? Ímpar e pinado aqui, ó, um esquino folha, né? Uma aroeira. Termina com esta sempre folha. Não tem como crescer outra coisa aqui, né, gente? Sim, olha a lógica. Isso aqui é uma folha composta, ok? Aqui tem gema, aqui inclusive tem raquelada. Aqui também, ó, isso aqui é uma raquelada. Isso que vocês estão vendo são pulvinos. Tá? Isso aqui é um pulvino, ó. Perdão, não é um pulvino. Isso é, falei pulvino antes. Isso aqui é um nectário. Isso aqui produz néctar para as formigas que vivem aqui em cima dos engás, tá? Aqui não tem nectário. Isso é um nectário extrafloral, tá fora da flor, tá? Mas não vou falar dele agora. Então, isso aqui é uma folha composta paripinada, uma folha composta imparipinada. É importante essas características? É. Não tanto, mas eventualmente vocês podem usar isso na chave de vocês de material vegetativo. Aí vai ser interessante. Separar folhas compostas pinadas, né, paripinada, imparipinada e por aí vai. Ó, uma palmada, né? Uma trifoliolada. Isso aqui é o Androanthus crisotricus, o IP, um dos IPs amarelos, né? Ela é uma folha palmada com 5 folhas, né? Inclusive com algumas maiores do que as outras. Essa aqui é trifoliolada. Isso aqui é um Alophilus edulis, né? Tem no campus, o chau-chau. Uma sapindácea, muito comum, também em trepadeiras. Esse aqui é um arbusto, tá? Então aqui, ó, trifoliolado, tá? E me parecem que aqui as folhas são opostas, inclusive. Então aparece, tá? Não tenho certeza neste caso. Ok? Então olhem isso, tá? Isso ajuda bastante na chave de vocês. Tipos de venação. Esse aqui é um pouquinho mais chato, tá? Principalmente no caso das reticuladas. Mas a paralela é fácil, né? Venação paralela. Ok? Como a gente viu na aula de sistemática, geralmente a gente vai encontrar isso no monocotiledônio. Nas demais plantas, a gente vai encontrar reticulada. E aí é uma infinidade de formatos. A gente pode ter nervuras secundárias que penetram nos dentes, quando ela for serreada, por exemplo. Tá? Elas podem ser secundárias ramificadas, formando esses arcos, e depois continuando. Elas podem ser secundárias formando uma série de arcos. Às vezes tem o que a gente chama de nervura coletora, uma nervura que contorna, que coleta todas as outras, muito comum em mirtácea. Tá? Ok, elas podem ser assim arqueadas, extremamente ramificadas em direção à margem ou muito mais reticuladas. Tá? Tem uma infinidade de nervuras. É um pouco difícil de dar nome, eu reconheço. Até porque em Samambaia a gente não olha isso, eu acabo não trabalhando tanto. Mas aqui, ó, no geral, a gente encontra uns padrões mais clássicos, tá? Essas aqui são nervuras, no geral, as melastomatáceas estão dentro do grande grupo que a gente vai chamar de capilódromas. Mas ainda podem ser acródromas, trava-língua, suparalelódromas, tá difícil hoje, hifódromas ou broquidódromas. A gente raramente usa essa terminologia, tá? Toda. Assim, olhem a reticulada. Algumas espécies, como eu disse, melastomataceae, geralmente estão nesse conjunto. O que é? Três nervuras partem da base e se encontram no ápice. E com ramificações, a gente saindo mais em cima, um pouco mais embaixo, né? Às vezes ela quase encosta, enfim. Isso é o que varia nessas outras estruturas, tá? Então é importante olhar esse formato, mas ele raramente é utilizado assim com muitos detalhes, assim, com essas terminologias todas. Se for, dicionário, gente, porque nem eu sei o que é todas essas aqui. Vou ser honesto, né? Não é um caráter tão importante neste momento para nós. O formato, esse sempre é uma sacanagem, eu vou reconhecer também, eu só estou criticando a morfologia, né? Mas é porque é difícil mesmo. Assim, em geral, considera-se que uma folha pode apresentar 4 formas básicas: ovado, obovado, elíptico e oblongo. Dependendo da porção onde a lâmina foliar apresenta-se mais larga, tá? Então, assim, ó, mais larga no meio, ok? Todas as mais largas no meio, ó, larga elíptica, romboide, elíptica e estreito elíptico. As margens são meio paralelas, estão vendo? Tá? Aqui eu tenho uma oblonga, uma linear, né? Pensa numa folha de milho, mais ou menos, né? Mais largas próximo ao ápice, então oblanceolada, obovada, obtrulada, ok? Isso aqui existe, não é tão comum, isso aqui são mais comuns, né? Ou mais larga no ápice, esse aqui é mais raro, né? Oblodentoide e estreito triangular. Aliás, estreito ou triangular, tá? Então, assim, tem que dar uma olhada porque isso ajuda a entender alguns formatos, tá? A gente usa um pouco menos, claro, é interessante quando tem lá uma lanceolada, né? Uma linear, uma obtrulada, e separa bastante, é bem fácil da gente entender, mas às vezes essa divisão não é tão clara. Mas como é que a gente entende? Olhando onde é a parte mais larga, tá?
Bom, quanto à margem, né? Eu vou usar o microfone que eu acho que vai ficar melhor o som para vocês. Eu reparei que ele parece às vezes dar uma quebrada. Nada que atrapalhe e que seja necessário que eu grave as aulas todas de novo. Mas enfim, a margem, gente, assim, é também difícil. Tudo é difícil. O que que tem? Inteira, né? É fácil de entender. Repanda é quando ela é meio assim, ó, parece dobrada. Não é dobrada, né? Assim, como se ela fizesse voltas. É que algumas salas aqui são um pouco menores, outras são maiores, ela fica nesse formato, tá? Olha aqui, ó, essa é a repanda, ó. Mas ela não é cortada, não é recortada, nada disso. Crenada, né? Parecem nuvenzinhas, tá? O denteado e o cerrado é a sacanagem, é o ângulo, tá? Enquanto o denteado, os dentes são retos, é um ângulo de 90 graus. O cerrado não, tá? É um ângulo mais agudo. Erosa, né? É tudo irregular, tá? Crespa, parecido, né? E sinuada, bem, daí assim, detalhado, né? Bem visível isso, diferentemente do repano, tá? Margem da folha é interessante, tá? É uma característica que pode ajudar bastante, mas como eu disse, isso aqui costuma gerar bastante confusão. Tem que olhar o grau é, de como esses dentes, né? Ou como essa ponta está se comportando em relação ao eixo da folha. Ó, aqui o denteada, né? De novo, eu quero chamar a atenção o ângulo de 90 graus aqui, tá? Pode ser bidentada, né? Às vezes pode ter menos dentes, mas tem dentes, ó. Tá? Tem que prestar um pouquinho de atenção. Pode ser muito cerreado, tá? Pode ter muitos dentes, podem ter poucos, mas ali presentes. O cerreado, olha aqui, ó, sempre apontando para cima, ó, tá? A serrinha sempre apontando para cima. Comparando com o denteado aqui embaixo, que sempre aponta, né, meio que para o lado, tá? Não sempre apontando para cima. Então preste atenção neste formato. Às vezes é um pouquinho difícil separar um do outro, mas é, prestar atenção nisso ajuda. Prestar atenção em tudo ajuda, na verdade, né? O ápice. O ápice é outra coisa que é bom ter sempre esse slide. Então anotem os minutos, deem um print screen, né? Vocês podem ter alternativas de guardar isso. No passado vocês faziam foto das minhas aulas, agora vocês podem dar um print screen, né? E guardar as partes mais importantes, ou seja, toda a aula. O ápice, ó, agudo, tá? Obtuso, acuminado é diferente de agudo, tá? Retuso, como nesse aqui, ó, esse aqui é retuso, tá? A gente sempre fala que forma uma bundinha. Ou emarginado, né? Um pouco maior. É, atenuado, né? Bem lentamente, mas fica pontudo, né? Arredondado ou mucronado quando parece que a nervura sai uma pontinha, tá? Então esses são importantes dar uma olhada, certo? Truncado também, mas esse é mais raro, né? Então, assim, esse aqui é um Ilex, né? Ilex tesans. Então, a gente tem aqui uma base retusa, tá? E, às vezes, legal no Ilex que ele tem um dentinho para dentro, né? Então, fica dois dentinhos na folha, tá? Então, o ápice é interessante, o ápice como também a base. Ó, aqui eu tenho um ápice acuminado, tá vendo? Em 1100 pungens, né, de pontudo, né, essa é uma mirtácea. Ó, parece uma agulha aqui, tá? E é bem durinho. É uma das poucas mirtáceas que é fácil de identificar por conta dessa característica. Nessa fabácea aqui, ó, eu tenho ele mucronado, estão vendo? Ó? Então ele tem essa pontinha essa aí. Então ápice mucronado, ápice acuminado, certo? A base, como eu falei, ó, aguda, olha o ângulo, tá? Obtusa, um ângulo mais aberto. Cuneada, arredondada, decorrente, ela vai diminuindo, ó, truncada, certo? Também é mais raro, né? Cordada, lobada, formando esse lobo bem grande, ou sagitada, como é o caso dessa sagitária, inclusive o gênero, tá? Ela tem uma base sagitada, certo? Também uma característica importante. No geral, a gente tem folhas agudas, obtusas, né, meio arredondadas. Mas se vocês tiverem alguma folha com outra característica, usem ela como uma a base foliar arredondada. Aliás, não tem, né? Base foliar aguda, cordada. Isso é interessante para eliminar as plantas numa chave ou numa descrição, né? Pelos ou tricomas, né? Tricomas é o termo mais adequado, na verdade, né? Porque pelo está lá em mamíferos, se não me engano. Mas assim, tricomas, isso, gente, isso é um mundo à parte, tá? Tem famílias extremamente interessantes. Isso aqui é de Solano, Medusa, tá? Olha só quantos tipos de tricomas. A gente consegue ver alguns deles. Tem os muito detalhados, a gente não vai conseguir ver aqui no olho, né? A minha carinha aqui está cobrindo a legenda, mas o objetivo não era esse. Eu tenho unicelulares, né, uma única célula, tá? Ou multicelulares. Eu posso ter um tricoma com ápice glandular, olha aqui, ó, tá? Eu posso ter um tricoma em formato de T, em formato de Y, ele tem um peticelo, ó. O mais legal é o estrelado, que é tipo esse daqui, tá? E o estrelado ele pode ser pedunculado ou não, tá? Então esse aqui é um estrelado pedunculado, tá? Aqui também dá de ver ele, ó. Esse aqui é o glandular, tá? Esse aqui é um glandular
captado, com pedúnculo unisseriado, provavelmente, tá? Então, assim, tem que ter um glossário também dos termos de tricomas. Os tricomas são interessantes, tá? Como eu falei, eles podem estar no caule, no pecíolo, na margem da folha, na nervura, na lâmina. Sim, tem que olhar onde ele está. É importante dizer, né? Olha, a planta é glabra, não tem nada de tricoma nas folhas. Pode estar na pétala, pode estar na sépala, assim. Tem que prestar atenção. E não dá de só no tato achar que tem tricoma, tá? Tem que olhar, assim, pegar o celular ali, dar o zoom, né? Então, tentem montar aí um esqueminha para fixar o celular de vocês. Ou usem aquelas lupinhas que eu falei no primeiro dia de aula, aquela lupa de costureira, né? É super barato e a gente usa muito em saída a campo botânico, porque daí a gente já olha essas estruturas, então assim, isso é interessante, tá? Para tentar identificar essas estruturas. Claro, às vezes vai ser difícil olhar o formato como um todo, mas no geral deve ter uma ideia do que é, porque às vezes inclusive pode ter mais de um tipo de tricoma presente. Às vezes na lâmina é este, no pecíolo é este, então assim, são estruturas importantes. Tricomas são estruturas importantes para qualquer botânico. Eu sugiro que vocês façam a primeira pausa, né? 31 minutos de aula. Deem uma revisada no conteúdo, olhem essa parte da folha toda, porque a gente vai entrar em flor, tá? E aí é um pouco mais complexo, tá? Peguem algumas folhas aleatórias ali das plantas estéreis que eu passei para vocês, tentem comparar, ver se vocês conseguem classificar. Olha, professor, essa daqui eu não consegui encaixar se era base, ou ápice, obtuso, ou combinado, o que que seria? Que a gente dá uma olhada depois dessa aula, no nosso próximo encontro ao vivo. Tá? Então, tentem fazer isso, porque vai ajudar vocês a fixar. Então, parem, tá? Não é porque essa aula tem uma hora e pouco, que é só isso que vocês vão levar. Né? Parem e olhem o material de vocês. Isso é extremamente importante. Bom, e agora a gente chegou no terror da disciplina, que é a flor. Né? Porque, assim, folha é grande, a gente vê tudo. Agora a flor, tem flor que é o tamanho de uma cabeça de alfinete, né? Tem coisas, assim, um pouquinho difíceis que a gente vai trabalhar, inclusive. Então vamos tentar relembrar características das flores, tá? No geral, a flor é um ramo altamente modificado, portando apêndices especializados, né? Uma descrição clássica. Que são folhas modificadas que a gente já viu como é que surgiram, tanto pétala, sépala, né, ou esses carpelos, né, que são folhas que envolveram as estruturas reprodutivas, tá? Antera e filete formam, né, aqui um estame. O conjunto de estames a gente chama de androcel, certo? Estigma, estilete e ovário formam o gineceu, tá? Aqui com o pistilo, inclusive. Pétalas formam a corola. Sépalas formam o cálice. Pétala e sépala formam o perianto, ok? Acho que estava com laser, mas não estava. Geralmente está sobre um receptáculo, né? Pode ter um nectário associado a esse ovário. Tem famílias que isso é muito comum e bem fácil de ver, tem outras que nem tanto, certo? No geral, então, assim, é isso que tem uma flor. E como essas estruturas estão dispostas, né, unidas, separadas, maiores ou menores, né, sépalas, estames menores do que as pétalas ou maiores, enfim, toda essa estrutura e formato nos ajuda a identificar as angiospermas como um todo. Então, sobre a flor recai muita importância taxonômica, claro, né, porque é onde o processo evolutivo age bastante, porque está associado aos dispersores, inclusive, né. Como eu já falei, parte da riqueza de angiosperma se explica pela grande associação com os dispersores e polinizadores. Então, portanto, é onde a seleção atua bastante, né? Por isso que a gente tem muitas espécies, só com a flor a gente consegue distinguir, porque é ali que estão características mais macroscópicas, tá? Ou mais visíveis, né? Mais fáceis de entender. Então, vamos tentar entender a flor, né? Destrinchar a flor. Eu vou tentar mais ou menos ir de baixo da sépala até a parte feminina, tá? A parte final. Mais ou menos assim. Então, as flores têm três partes importantes, né? Mas isso é o menos importante neste momento, tá? Mas é bom relembrar. O perianto, como eu falei, que são as estruturas protetoras, sépalas e pétalas, coloridas ou não. O androceu, que é a estrutura produtora de pólen, e o gineceu, que é a produtora de óvulos, tá? Como eu tinha comentado, as partes que alguns vão chamar aqui mais sexuais, né? E as partes de proteção, certo? As flores que possuem três partes são chamadas de completas. Então, se eu tenho uma flor que tem perianto, androceu e gineceu, é uma flor completa. Às vezes só tem sépala, androceu e gineceu. É uma flor completa? Não, porque falta pétala. Às vezes eu só tenho perianto e gineceu. É uma flor completa? Não. Tá? Flor completa é quando tem tudo isso. Se tanto o androceu quanto o gineceu estão presentes, a flor é chamada de bissexual, perfeita ou androgenospórica, como eu já falei. Mas se um deles está faltando, a flor é chamada de unissexual, ou imperfeita, ou ainda ginospórica e androspórica.
Eu não gosto de usar o perfeito e imperfeita, primeiro que está associado, né, a algo que é perfeito ou imperfeito, enfim, porque a gente confunde com completo e incompleto, eu acho isso muito confuso, tá? Aí é androspórica, ginospórica ou androginospórica. Tá? E completa tudo bem ainda, né? A flor que tem todas as partes. Tá? Mas esse perfeito e imperfeito eu acho muito confuso. Tá? E o androginospórico eu acho melhor do que bissexual ou unissexual, porque inclusive quando ela é unissexual tem que dizer se ela é ginospórica ou androspórica. Tá? Então vamos tentar nos ater a esses termos. Isso é um pouco menos importante na taxonomia neste momento da disciplina, porque a gente não vai olhar eu preciso ter flores com todas as estruturas geralmente para correr chave. Quando eu digo todas as estruturas, eu preciso ter tanto a flor masculina quanto a feminina. Não significa que eu preciso ter pétala ou sépala, né? Porque se ela não tem, já vai estar presente nas aclamídeas ou monoclamídeas. Vocês relembrem esses termos. Então, a sépala ela é uma estrutura que ajuda, inclusive, a gente a identificar um pouco o ovário. Ah, aqui tem uma interrogação, mas como assim identificar o ovário? Identificar a posição do ovário. Olha essa flor aqui e olha essa flor aqui. Estou vendo aqui as sépalas, né? Uma, duas, três, possivelmente tinha cinco, né? Pelo formato aqui. Aqui eu tenho, uma, duas, três, quatro, cinco. Elas parecem que não são unidas, né? Então aqui são dialissépalas, ok? E olhando para elas, olhando a flor de trás, que eu quero dizer assim, se eu pego a flor e viro, né? E olho ela para trás, eu tenho uma ideia da posição do ovário, tá? Olha aqui, ó. Tô vendo o ovário? Não. Tô vendo o ovário? Tô. Tá aqui o ovário. Estão vendo aqui, ó, essas marquinhas aqui tá mais grosso? Então, aqui indica que provavelmente essa aqui tem uma flor de ovário ínfero e aqui o ovário é súpero, tá? Porque ele está acima dessas estruturas, tá? Então essa é uma dica que eu dou para vocês. Está na dúvida? Vira a flor e olha, o ovário é súpero ou é ínfero? Dá uma olhadinha se vocês já estão vendo o ovário. Se vocês veem o ovário, é um indicativo de que o ovário é ínfero. Se vocês não veem, é um indicativo que ele está dentro da flor, né? Então ele é súpero, tá certo? Sépala, gente, não é uma característica tão marcante, eu acho, nas flores. A gente vai olhar, claro, se ela está presente, se está unida ou separada, né? Tem algumas que formam tubo ou não formam, mas no geral a gente se atém a outras características, tá? Ela não é para ser ignorada, mas ela não é o suprassumo. Uma coisa muito importante é que vocês erram muito a simetria. Meu Deus, como erram na chave de simetria. Tá? Se ela é radial, se ela é bilateral ou se ela é assimétrica. A gente tem essas três simetrias, ok? Então, quando dois ou mais planos dividindo a flor através do seu centro produzem metades simétricas, flores desse tipo são simetria radial ou actinomorfa. Eu prefiro actinomorfa porque lembra estrela. Tá? Olha aqui, ó. É uma flor. Essa aqui tem 4 pétalas. Aqui está o eixo dela. Eu faço um corte aqui. Todo mundo vai ficar igual. Eu faço um corte aqui, todo mundo fica igual. Corto aqui, todos os lados ficam iguais. Vocês têm que ter essa visão. A actinomorfa é mais interessante porque isso forma uma estrela, né? Mas se vocês fizerem a famosa estrela de Davi aqui, né? Que todo mundo aprende a desenhar, mais ou menos torto, é o que a gente vai ter. Eu vou tentar rascunhar aqui por cima, né? Desenhar com o mouse assim é meio chato. Aqui, ó. Então é mais ou menos, a actinomorfa é isso, formato de estrela, tá? Agora não sei se eu consigo tirar isso daí. Se eu fizer um corte assim, e eu tiver simetria nesse plano, mas eu cortar assim, eu não tiver simetria, ela é bilateral. Ela só é como nós, né? Nós somos bilaterais. Tá? Um lado é praticamente idêntico ao outro, né? Mais ou menos simétrico às vezes, naturalmente, né? Então isso seria bilateral. Então, ó, em algumas flores, as suas partes estão organizadas de tal forma que podem ser divididas em duas metades simétricas apenas num plano. Tais flores apresentam simetria bilateral, também chamadas de zigomorfas, que é o termo que eu prefiro também. Tá? Então, actinomorfas e zigomorfas. E tem algumas que não importa como você corta, ela não vai ter simetria nenhuma. Elas são as assimétricas. Tá? Isso é mais raro. A gente vai encontrar assimétricas em canace, por exemplo. Que eu já vou falar, não é a família da cana-de-açúcar, é a família do gênero cana. Tá? Que é uma planta que a gente cultiva como ornamental na região. E é nativa também. Algumas delas. Tá? Então, assim, actinomorfa, zigomorfa e assimétrica. Vocês têm que olhar para a flor e perceber isso. Tá? Vocês têm que treinar. Pegam flores, vão andar por aí, olhem, ou procurem na internet flores e fiquem olhando. Simétrica ou assimétrica? Ou bilateral, né? Actino, zigo ou assimétrica. Isso é importante reconhecer. É importante ressaltar que, para uma correta determinação da simetria de uma flor, a posição de suas estruturas mais conspícuas deve ser considerada. Eu podia ter uma flor muito parecida com essa, mas todos os estames estarem aqui embaixo. Ela é actinomorfa? Não. Tá? Aquilo que eu estou vendo no macroscópico, né? Estou vendo. Né? Tô olhando aqui para a flor, vocês também, tá?
e tem todos os estames ou as sépalas, eventualmente, que estão visíveis, todas para um lado só. O resto tudo é simétrico, né? É actinomorfo. Mas as sépalas não, que eu estou vendo isso, ela não é actinomorfa. Tá? Tudo tem que estar bem distribuído. Então, quando eu faço os cortes, né, não importa como, assim, ela tem que ficar igual, todas as peças têm que ficar iguais. Tá certo? Aqui então mostrando a simetria, ó, uma flor zigomorfa, uma orquídea. Se eu cortar aqui, ó, ela fica igual a todos os lados, certo? Aliás, os dois lados, né? Mas se eu cortar aqui, não, ó, tá? Não vai ficar nada igual. Tá? Então essa aqui é uma flor claramente zigomorfa. Essa é actinomorfa, até quase uma estrela, né? Se tivesse mais uma pétala era mais fácil. Se eu corto aqui, tudo igual. Se eu corto aqui, tudo igual. Se eu corto aqui, tudo igual. E essa é a canace, simetria nenhuma. Até porque isso aqui é um estame, inclusive, né? Um estame petaloide. Então isso aqui não tem simetria. Tá? Então, vocês treinem isso bastante. É importante reconhecer a simetria das plantas. Outra coisa que pega às vezes é homoclamídia e heteroclamídia. Tá? Homoclamídia e heteroclamídia, a gente vai olhar cor, textura, tamanho e forma. Certo? Uma flor heteroclamídia, geralmente pétalas e sépalas, né, elas são diferentes de alguma forma. Ou as pétalas elas vão ser de uma cor e sépalas de outra, ou tem uma pétala lá com um formato diferente de todo o resto. Tá? Então, assim, olhem isto. O que o glossário lá, a Morfologia Vegetal, fala? Né? Heteroclamídia disse da flor de clamídia, ou seja, que tem pétala e sépala, que apresenta suas sépalas claramente diferenciadas das suas pétalas, seja em cor, textura, tamanho ou forma. É o contrário de homoclamídia. O que é homoclamídia? Disse da flor de clamídia que apresenta suas pétalas e suas sépalas similares ao ponto de poderem ser confundidas se destacadas de seus versículos originais. Tá? Então deem uma olhada, olha aqui. Ó. Isso aqui é tudo igual, assim, é tudo muito parecido, os lírios, tudo muito parecido. No geral, homoclamídia eu encontro mais em monocotiledônea, no geral. Tá? Enquanto heteroclamídia eu encontro muito mais comum nos demais grupos. Olha uma heteroclamídia, porque essa pétala é diferente das sépalas, inclusive. Tá? Isso engana às vezes o pessoal, essa orquídea, né? Isso aqui é uma pétala, né? O labelo, certo? Ela é claramente diferente das demais. E uma homoclamídia, né? O lírio. Ó. Eu sei que as de trás são sépalas, mas se eu destacar, eu não vou conseguir perceber a diferença. Vou botar uma do lado da outra, né? Porque não vai estar mais na posição, certo? Vou chamar a atenção, inclusive, ó, aqui ó, dá de ver que não dá de ver o ovário, portanto essa flor tem ovário súpero. Tá? Ó, tem que começar a perceber essas estruturas. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 estames. Está aqui um estigma com um pistilo, né? Então, ali presente as estruturas. Essas pétalas claramente não são unidas. As sépalas provavelmente também não são, mas teria que olhar com mais atenção, né? Mas dá de ver que as pétalas elas terminam aqui, né? Elas não vão estar fundidas em nenhuma estrutura. Quanto ao formato, o formato é interessante, né? Assim, essa esqueminha aqui eu achei bem claro, assim, melhor do que os que tinham nos livros, né? Essa Brunnsmansia Sorvolens aqui, a trombeteira, né? Ou trombeta de anjo. Comum na região. Qual desses vocês acham que é? Façam uma pausa ali no vídeo e tentem comparar. Olha o formato, tá? Isso aqui são pétalas. Dá de contar as pétalas pelas pontas. Ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Talvez eu contei errado. Uma, duas, três, quatro, são cinco, tá? No geral. As sépalas estão aqui atrás, tá? Mas eu estou olhando as pétalas, o formato. Ela é cruciforme? Não. Ela é tuberosa? Não está formando só um tubo e ficando fechado, né? Ela é acampanada? É o que mais parece, certo? Olha aqui, as sépalas lá atrás e formando as pontinhas, tá? Então uma pétala no formato acampanado. Já essa aqui, a Guelusácea brasiliensis, uma ericácea comum nas nossas topos de morro, assim, solo um pouco mais arenoso, né? Uma flor muito bonita. Ela tem o quê? Qual que é o formato que vocês acreditam? Deem uma olhada ali com calma, enquanto eu tomo água. Ela é urceolada aqui, ó. Tá? Ela forma esse tubo é meio gordinho, assim, né? Na base, e fica só o biquinho dela aqui, né? As pétalas aqui apontando. Tá? Mas essa flor é radial ou ela é actinomorfa, zigomorfa ou assimétrica? Aqui, ó, é actinomorfa. Tá? Não importa como eu cortar, isso aqui vai estar tudo igual. Não é porque aqui embaixo é mais gordinho, que é tudo gordinho uniforme. Mesma coisa anterior, também era actinomorfa. Tá? Uma boa estrelinha. E essa aqui? De novo, actinomorfa, né? Acho que por acaso eu peguei todas as actinomorfas. Qual é o modelo que vocês acham que mais se encaixa? Tá?
Será que ela faz tubo? Se ela faz tubo, ela é essa daqui, ó, flosculosa. Se ela não faz tubo, ela é mais tipo rosácea, certo? Não botei de lado, mas eu vou adiantar para vocês que ela é mais este modelo aqui. Tá? Esse aqui é um solano, né? Comum na região gênero, ele sempre tem essas flores nesse formato bem de estrela, assim, pétalas unidas. E as anteras são poricidas. Claro, aqui é sacanagem, até quem conhece sabe, né? Dá para ver. Mas as anteras só abrem num ápice, assim. O número de pétalas também é interessante. Tá? Olha aqui, ó. Tetrâmera e pentâmera. Se eu disser para vocês que é a mesma família, tudo melastomatácea. Tá? Às vezes, na mesma família eu vou ter variações nessas características, tá? Mas esse é fácil de contar, né? Você separa, qualquer coisa você vai puxando até conseguir identificar. Mas varia dentro da família, inclusive em relação à simetria. Aquelas anteriores, as melastomataceae, eram actinomorfas. Essas comelináceas não. Isso aqui é uma comelina brincalensis e essa é uma comelina de antifólio. Vejam isso aqui, ó. Isso aqui é actinomorfo também, né? Não importa como eu corte, vai ficar, não é simétrico. Uhum. Tem 3 pétalas. Essa aqui tem 2. A terceira é aqui, ó, bem clarinha embaixo, tá? Então isso aqui, ó, isso aqui é zigomorfo. Corto só uma vez aqui para ficar igual, né? É, E essas pétalas, inclusive, tem essa estrutura aqui, ó. Essa aqui é uma pétala unguiculada, tá? Parece que tem esse pedicelozinho aqui, né? Isso é um formato de pétala diferente. E o número é 3. Aqui também é 3, mas os formatos são diferentes. Uma coisa que também às vezes é um pouquinho difícil é quanto à união. Se ela é dialipétala ou gamopétala, tá? Diali, as sépalas, ou as pétalas são separadas. Como é que eu vou ver isso? Quando forma tubo é fácil, né? Formou um tubo de pétalas é gamopétala. Mas às vezes ela está unida só um pouco na base. Aí eu destaco. Se quando eu puxar ela vier sozinha, provavelmente é dialipétala. Se quando eu puxar vier mais uma pétala junto, provavelmente é porque elas estão unidas. Porque quando puxou, veio a pétala próxima. Tá? Então essa é uma estratégia que a gente pode usar para contar. No geral, assim, ó, isso aqui vai ser dialipétalo claramente, isso aqui claramente é gamopétalo. Tá? Assim, algumas deixam dúvida? Deixam, mas são poucas. Tá? Mesma coisa de alisépala e de alipétalo. E gamosépalo. Tá? As sépalas ou pétalas também podem estar ou não unidas, mas não tem relação com as pétalas. Eu posso ter sépalas unidas e pétalas separadas e vice-versa. Tá bom? Testem isso aqui também, é importante, né? Ali que eu mostrei para vocês, todas elas eram gamopétalas por coincidência. Tá? Uma coisa um pouco mais difícil é a pré-floração. Tá? Às vezes aparece isso em chave, principalmente quando a gente vai correr flor. Para ver pré-floração, o ideal é ter um botão. É para ver como essas pétalas estão encaixadas. A valvar é uma coladinha ao redor da outra, tá vendo? Elas não se sobrepõem. Contorta, ó, sempre tem uma sobrepondo a outra. Imbricada, o que eu tenho? Eu tenho uma por fora aqui, ó, e as outras, uma contornando a outra. Parecido com contorta. Essas 3 aqui são as mais comuns. Tá? Então o que acontece aqui, ó? Essa entra, entra, entra e essa por fora cobrindo. Para isso, de novo, eu preciso olhar o botão, preciso olhar de frente e ver como está distribuído. Isso é mais difícil. Tá? Mas pré-floração é importante para alguns grupos, sim. Bom, quanto aos estames, né? Eles podem ser unidos ou livres. No caso aqui dessa Eugênia, eles são livres, né? Vários e muitos, né? N. Aqui eles são epipétalos. Estão unidos às pétalas, ó. O filete está aqui unido, né? Bem delicadamente, só está aparecendo aqui antero. Mesma coisa, o filete está unido aqui, parece que tem cola até, né? Colar, ó. Mas não, é assim mesmo. Isso aqui é uma bigdoniácea. A antera está aqui, né? Estão unidos, tá? Eles podem ser unidos com as pétalas ou podem ser unidos entre si. Vocês têm que prestar atenção nisso. Nenhum desses aqui é unido entre si, que eu trouxe, tá? Aqui são livres e aqui unidos às pétalas. Bom, e aí vem a parte da estrutura feminina. Essa aqui é a que dá mais trabalho na hora de fazer o corte anatômico, que a gente, nas fotos que a gente está tentando disponibilizar para vocês, para correr chave, é o que dá mais dificuldade para fazer o corte e mostrar, né? Mas o que é o carpelo, o que é um lóculo, tá? Isso é sempre uma dor de cabeça, sempre tem que tentar desenhar, né? Então, assim, ó, lóculo é buraco. Então, eu vou contar quantos buracos tem, tá? Aqui eu tenho 3 buracos, ó. Coincidentemente, eu tenho 3 carpelos, certo? Nessa daqui eu só tenho um lóculo e também um carpelo, mas eu posso ter 3 carpelos e um lóculo. Eu vou mostrar mais adiante para vocês. O que é o carpelo primeiro? O carpelo é aquela estrutura que vai dar origem ao ovário, né, depois, e que protegeu os óvulos, né? Lembra, no processo das angiospermas, essa proteção dessas estruturas, tá? Então eu tenho a proteção dos óvulos, que aqui estão representados como esporângios, então vai se formando e isso vai se fechando.
Quando eu tenho várias, né, fusionadas, eu tenho vários carpelos, certo? Esses carpelos podem ser livres, o que é mais raro, eu vou mostrar em algumas famílias, cada um com seu pistilo. Um pistilo, um pistilo, um pistilo. Ou os carpelos podem estar unidos, como é o caso dessa imagem aqui e aqui representado, e ter também três pistilos, aqui compostos, né? Ou pistilo composto, como é dito, ou ter um único pistilo, tá? O pistilo é a unidade funcional, é o conjunto. Então eu tenho, geralmente, o que eu vou encontrar pode ser um ou mais carpelos e um pistilo, certo? Pistilo assim composto é raro, e esse modelo também é mais raro. São algumas famílias só que apresentam carpelos separados. Sabidamente as do grupo basal das angiospermas, e depois uma outra família mais adiante. Eu vou chamar a atenção disso quando eu sempre encontrar na aula, porque é importante, tá? Mas aí, como é que eu olho o carpelo lóculo? Eu vou tentar até o final dessa parte reprodutiva mostrar isso para vocês. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma crassulácea, uma das angiospermas que não é grupo basal, que tem os carpelos separados, ó. Um carpelo, um carpelo, um carpelo, um carpelo, um carpelo, cada um com seu pistilo, né? Com a sua região estigmática. E aqui o citrus, né? Tá aqui, ó, um único pistilo, né? Com estigma, pistilo, e aqui um único carpelo. Tá? Na verdade, eu não sei dizer se é um único carpelo. Eu vejo só uma estrutura, eles podem ser vários carpelos unidos também, né? Ok? Mas pistilo é essa unidade aqui, né? Com a região estigmática. E o carpelo é basicamente o ovário ali, né? Associado. Olha aqui, ó. Isto aqui é o que eu encontro. Eu tenho aqui, quantos buracos eu teria aqui se eu tirar as sementes? Um só, né? Só que eu tenho três carpelos, ó. Eu consigo identificar os carpelos por isso aqui, ó. Onde as sementes estão anexadas nessa estrutura, neste pedaço e neste pedaço. Aqui está mais fácil. Aqui, aqui e aqui. Então eu tenho três carpelos que originalmente se fundiram, só que a membrana entre eles se desmanchou, ficando um único loco. Tá? Isso é comum aqui em passiflora, por exemplo. Tá? No geral, o que a gente encontra é isso aqui. Ó. Interessante porque não é regra, tá? Mas no geral, se eu tenho três estigmas, eu vou ter três carpelos. Tá? Se eu tenho um, geralmente eu tenho um só. Não é regra, porque às vezes isso aqui já se fundiu, tem outras estruturas, mas contar os estigmas ajuda a entender quantos carpelos. Olha aqui, ó. Esse é o estigma, é o estigma, é outro estigma dessa passiflora, uma flor bem diferente, né? Cada um desses está aqui, tá? Então ajuda a entender um pouquinho. E é fácil de ver carpelo, né? Assim, aliás, os estigmas. A carpela eu tenho que cortar. E a posição do ovário? Bom, eu vou ter flores hipógenas ou epígenas, né? Ou perígenas, ou epígenas com hipanto. Ai, que bagunça, né? Era tão fácil falar só de ovário super ou ínfero, né? Mas vamos lá. Sempre que eu falei para vocês olharem a flor de trás ou de lado para ver se dá de ver o ovário. Ó. Esse ovário aqui, ó, se eu olhar a flor de trás, eu vou ver o ovário. Aqui estão as sépalas e depois as pétalas. Aqui foi arrancado, né? Sempre nessas representações está arrancado. Eu estou vendo o ovário, significa que ele é ínfero. Eu não estou vendo o ovário, ó. Aqui está o pedicelo. Eu já tenho sépalas e pétalas saindo. Ele é súpero, tá? Se o ovário é súpero, eu posso ter uma flor hipógena, certo? Com essas estruturas bem livres, assim, né? Nenhum hipanto desenvolvido, ou eu posso ter uma flor perígena com hipanto desenvolvido, mas não fundido, ok? Não fundido. Se ele não está fundido, é uma flor de ovário súpero perígena. Eu vou falar de hipanto no próximo slide, ou no próximo. Então aguardem um pouquinho, né? Uma perígena tem ovário ínfero, tá? E aqui o hipanto está adinato, ou o hipanto não está adinato, né? Não está unido, tá? O hipanto é quando essa estrutura aqui, esse pedúnculo aqui, ele se desenvolve, esse receptáculo se desenvolve. Tá? Então tem que olhar isso. No geral, o que a gente vai ver é se o ovário é super ou ínfero. Às vezes está no meio do caminho também, que é o semi-ínfero, né? Não sei porque não chamam de semi-súpero, mas enfim. É isso que a gente encontra. Tá? Então, super ou ínfero é o mais importante a gente saber. E tem que olhar para a folha e saber. A gente não pode errar isso. E o que é o hipanto, né? Hipanto é uma estrutura floral que é resultado da fusão das bases das sépalas, pétalas e estames. Essas estruturas se fundem aqui, ó, ao redor. Estão vendo essa parte mais verde? Aqui sai a sépala. E aqui está o ovário. Tá? É comum em rosácea, por exemplo, né? Família do morango, da rosa, enfim, da néspera. Tá? Então, o hipanto é mais comum neste grupo. E nas ordens próximas ali, tá? Então, aqui, ó, de novo, né? Ovário súpero, ovário ínfero já ajuda bastante para correr chave. Placentação. Isso aqui é o que dá dor de cabeça, porque tem várias propostas. E é difícil de ver mesmo na luva, porque às vezes o ovário é muito pequeno. Para ver placentação, o legal é ter um fruto. Como a natureza não nos dá flor e fruto geralmente ao mesmo tempo, né, nas aulas práticas a gente tem bastante dificuldade em ver isso.
Tá? E placentação às vezes separa a família, porque é tudo igual, muda a placentação, geralmente. Então o que que é, né? Os ovos eles são organizados em diferentes padrões dentro do ovário, o que permite o reconhecimento da placentação, né? Onde eles estão unidos. Os ovários eles podem conter uma ou várias câmaras, que são os lóculos, né? Os buracos, como eu falei antes, né? E a parede que separa o lóculo adjacente é chamada de septo, né? Então a parede ali tá aqui, ó, separando eles são os septos. Como eu falei no maracujá, essa parede ela se desmancha, né? Ela não existe, então eu tenho um único lóculo. E a placenta é a parte do ovário na qual os óvulos estão ligados. Esse aqui é clássico de uma passiflora. Tá? Então eu tenho aqui a placenta onde ele está conectado, lá na passiflora isso fica bem marcado. Eu tenho 3 carpelos nesse caso e um único lóculo. O número de óvulos não apresenta uma correlação obrigatória com o número de carpelos e placentas ou com o tipo de placentação. Tá? Ajuda. Geralmente a apical é uma só, né? Basal geralmente também é uma só, ou poucos, tá? Mas eu posso ter parental, apical, eu posso ter vários tipos. E como que eu vejo isso? Aí é mais difícil. Eu vou mostrar uma outra ilustração na sequência, que tem mais detalhes. Depois eu tiro a minha carinha e mostro para vocês este aqui, tá? Eu vou postar inclusive essa página eu posto para vocês. Olha aqui, ó. Marginal porque eles estão na margem, com o único lóculo, geralmente, tá? Na axila porque eles estão no centro, né? E em direção à parede, certo? Parental quando estão na parede, em vários cantos, tá? Ou central quando eles têm um eixo. Basal, tá? Neste caso, ou basal aqui com mais de um, para dar essa ideia. Aqui não muda muito, né? Só acabou ocultando esses aqui, mas vocês têm, perdão, a impressão de como eles estão apresentados. Eu não mostrei a placentação de antes, tá? Eu vou deixar para mostrar postar lá para vocês que é mais claro. Mas placentação, de fato, é o mais difícil da gente observar, tá? De novo, geralmente o ovário às vezes é muito pequeno, é imaturo, na flor que a gente coleta, e aí na hora de cortar a gente tem mais dificuldade. Outra coisa difícil é inflorescência. Por que que inflorescência é difícil? Porque existem várias propostas, que nem fruto, tá? Por quê? Porque tanto fruto quanto inflorescências não é um negócio homólogo. Então surgiu várias vezes, tá? Então eu só vou fazer aqui uma pincelada para vocês. Não é o meu objetivo aqui falar de todos os tipos de inflorescência. É mais fácil vocês consultarem a literatura quando isso aparecer, tá? Então, ó, talvez um dos mais complicados itens, porque é um sistema caulinar que atua na formação de flores e que é modificado propriamente para esta função. Então, isso é um caule modificado para portar várias flores. A inflorescência, ela pode ser determinada, ok? Os ciclos aqui representam as flores, né? O seu tamanho indica a sequência de abertura, então de fora, né, para dentro, certo? Por isso que ela é determinada, ela acabou daqui, né? E aqui eu tenho uma cimeira. Aqui eu tenho uma cimeira paniculada. Olha só, o capítulo é um dos mais fáceis de reconhecer, tá? Porque sobre um eixo eu tenho várias flores. Umbela também é mais fácil, que parece um guarda-chuva, né? Uma escorpioide, um pouquinho mais fácil. Uma cimeira helicoidal também, tá? Essas aqui são um pouquinho mais difíceis. Uma inflorescência indeterminada, aqui, ó. Então ela pode continuar crescendo, né? Geralmente ela começa a florescer de baixo para cima. Capítulos também podem ser determinados se eles florescem de fora para dentro, tá? Posso ter um corimbo, ó, parte de vários pontos, mas chega sempre na mesma altura. Não é aqui uma umbela, que é este caso, que também pode ser indeterminada, né? Uma espiga, certo? Uma espádice, que tem sempre uma espata associada, os antúrios, ok? E é o mundo sem fim, ó. Todas essas representações disponíveis, tá? Então, a inflorescência é bom saber o básico. O resto a gente sempre vai ter que consultar porque a gente não está trabalhando. Quem é taxonomista vai acabar trabalhando com o grupo que conhece, vai conhecer as inflorescências das suas famílias ou gêneros, né? Tá? Eu vou chamar a atenção de duas durante o semestre, Cicônio e Ciátio. A gente vai ver duas famílias que apresentam isso e é bem interessante. Inclusive o Ciátio é uma flor bem diferente. Bom, era isso, né? Fim da aula de revisão de morfologia. Eu até recomendo que vocês assistam mais de uma vez, porque a gente vai ver muito dessas estruturas na aula e eu vou falando, ó, isso aqui tem ovário súpero, é gamopétala, é estames epipétalos, isso da tal família, tá? Porque, para mim, você já tem que ter isso sedimentado. Então, essa aula ela vai ser importante, deem os seus print screens, salvem ali, guardem as anotações de vocês, desenhem, representem, porque é importante, tá? Nessa aula eu não vou fazer perguntas para vocês, porque é mais uma revisão mesmo. Agora a gente vai começar a estudar de fato as angiospermas. Até!